Eu deixei para vocês aí, né? Vamos lá? Bem, pessoal, dando uma passagem bem rápida, bem tranquila, foi um simulado que eu considerei tranquilo, né? Só que ao mesmo tempo, pessoal, eu coloquei duas questões da prova de vocês, né? Eu já verifiquei a prova, eu tô com as últimas 5 lá em casa, tá? Só que eu quis, num primeiro simulado, pegar leve, né? Devagar, mas podem ficar tranquilo que eu recebi várias reclamações, que foi muito fácil. Então, as próximas serão mais encorpadas. Fiquem tranquilos, tá? Beleza, galera? Então, mais ou menos dentro daquele padrão que é a prova de vocês, um texto, não no padrão de cobrança, mas no mesmo estilo, né? Um texto. Gente, não esqueçam, por favor, orientação da prova. É um texto, vocês já sabem que na maioria das vezes o que acontece? Ele começa com um texto e a interpretação. Olha só, o que eu faço? Eu olho o quê? O comando da questão. O que é o comando da questão? Vamos lá. É correto concluir que, no texto, o autor contrapõe os exercícios de imaginação das crianças aos exercícios filosóficos? Gente, isso é gramática? Não, é interpretação. Então, pelo amor de Deus, escutem, se vocês nunca acertaram questões de interpretação, se vocês têm dificuldade com questão de interpretação, podem ter certeza que um dos motivos é esse aqui. O que você faz? Você lê as opções. E quando você faz isso, você lê as opções, acabou o teu texto. Por quê? Porque, por enquanto, você não leu o texto, tudo bem? Eu peguei a prova, para eu não perder tempo, o que eu faço? Eu leio o comando da questão. Pô, gente, se você não tem controle próprio, o que você faz? Bota a mão em cima. Bota a mão em cima das opções. Sabe como é que é? Eu sei porque tem gente que não tem controle próprio. Beto, eu tenho que ler. Pô, faz isso não, cara. Você está dando um tiro no teu pé. É incrível. Porque pensa comigo, gente. Raciocina comigo. 5 opções. Quantas estão erradas? 4. Você vai ver 4 mentiras sobre o texto. Vai chegar uma hora que você não sabe mais o que está certo e o que está errado. Entenderam a história? Escutem titio Beto. Não funciona desse jeito. É interpretação. Vou ler o texto, tá? Não era uma questão, não era um texto tão difícil assim. O gabarito é o quê, galera? Qual o gabarito? Charlie, o que acontece? O que ele diz? Ó, é correto concluir que, no texto, o autor contrapõe os exercícios da imaginação das crianças aos exercícios filosóficos, fazendo o quê? Valorizando os primeiros. Quem são os primeiros, galera? Os exercícios de quem? Das crianças. Porque ele conta isso, que os exercícios das crianças, eles ficavam o quê? Vendo as nuvens, né? Imaginando formas, né? Esse era o texto, né, galera? Então, o gabarito é a letra Charlie, tudo bem? Pessoal, 2 também costuma cair na prova de vocês, só que eu peguei um nível mais tranquilo, né? Que era o quê? A questão de vocabulário, né? Eu queria o quê? Eu queria sinônimos. E aí eu coloquei lá, ó, graves e afins. E aí você tinha que fazer o quê? Olhar no texto para ver mais ou menos o que o graves e os afins teriam o quê? A ver. Qual é o gabarito, galera? Delta, né? Porque nesse caso, graves, cuidado com isso, tá, pessoal? Nesse caso aí, mais um exemplo, tinha que ler o texto. Porque quando ele falava lá filósofos graves, né? Senhores graves, ele tem aqui exatamente quando ele fala isso, ó. Há senhores, graves senhores. O que é isso? Né? Graves senhores, senhores mais sérios, né? Então, gente, cuidado. Era um texto que se mostrava um pouco fácil, mas assim, não era tão fácil assim, não. Tinha que ter um certo cuidado, tinha que ter um certo cuidado. Por isso que até eu coloquei, né? Então, porque quando fala graves, ó, você poderia achar o quê? Perigosos. Poderia ser carrancudos. Onde você mataria? A questão, onde você mataria? Você mataria nisso aqui, ó. Ó, galera, isso aqui, né? Qual é a ideia, galera? Afins, né? Afim. Quando eu tô, olha isso aqui, ó. Afim e afim, né, galera? O que nós temos aqui? Afim é o quê?
Algo que é semelhante, próximo. E esse afim é o que? Finalidade. Então, o que ele colocou aqui? Quando ele falou afins, é o que? Assemelhados. O gabarito é o que? Letra delta. Ok? Show de bola? Bem, número 3. A questão número 3 eu tirei da prova de vocês. Foi a prova de vocês, se não me engano, ano 2022, né? Oi? Olha, pô, quando eu peguei isso aqui, falei, caraca, exatamente o que eu trabalhei. Ele quer o quê, galera? Certo ou errada? Olha, pô, galera, na boa, olha, às vezes assim, eu tenho trabalhado, eu vi a prova de vocês, eu não vim pra cá sem olhar. Primeira coisa que a gente faz é isso. Eu tenho as últimas 5 provas, o que já me mandou as 5, já olhei uma por uma, já dei uma olhada, o que né? Pô, caraca, ela trabalha muito a questão de interpretação, né? Então, vira e mexe, nós vamos trazer texto e tal, né? Essa parte interpretativa, né? Tô tentando mostrar a vocês, não leiam as opções, mas olha isso aqui, ó. Olha lá, olha o comando da questão. Assinale a opção que ocorre desvio. Opa, gostei, ó. Esse amigo aqui já fez, ó. Olha lá, ó. Já aprendeu. Não sei nem quem me emprestou isso aqui, ó, mas parabéns. Já fez o quê, ó? Circulou. Ocorre desvio. Galera, não tá certa, é errada, é incorreta, circula, pelo amor de Deus, tá? Circula, tá? Porque na hora da prova você vai estar nervosa, nervoso, né? Vai querer marcar certa. A tua mente vai te levar para marcar certa, tá? E aí, galera, olha que maldade. Olha lá, vambora. Ele deseja convidar-lhe. Opa, deseja convidar. É o que, galera? Locução verbal, sim ou não? Pode antes? Pode no meio? Pode depois? Sim ou não? Ele quer certo, ele quer o quê? A errada, então não pode ser alfa, tá certa? Estou me acostumando, aí ó, eu não sei quem foi que me perguntou, amigo, né? Aí parceiro, aquela questão aí ó, estou me acostumando, ali ó, gerúndio, pode antes? Pode no meio? Pode depois? Pode. Né? Perfeito. Nesse caso aqui só não podia antes porque não poderia começar com o pronome, né? Então tá certo também. Tá todo mundo entendendo? A aula que nós acabamos de dar hoje, questão de vocês, pô. Acabei de dar aula hoje. Aqui, ó, a questão de vocês. Acabei de ensinar e ficou fácil resolver. Tá vendo, ó? Vamos uma por uma. Estão entendendo tranquilo aí? Molezinha, né? Agora ficou moleza, né? Teu amigo quer lhe pedir. Opa, quer pedir. Caraca, quer pedir. O que é isso, galera? Infinitivo. Pode antes? Pode no meio? Pode depois? Então tá certo, galera. Agora, vamos lá. Os parentes tinham ajudado. Tinham ajudado. O que é isso? Partir? Pode depois de participe? Não, galera. Qual é o gabarito? E aí? Ocorre um desvio. É isso que ele quer. Ele quer errada. Viu como é que ficou fácil agora? Questão da prova de vocês, que nós trabalhamos hoje, tá? Beleza? Eu me estou esforçando. Cara, que inferno. Olha que inferno, cara. Eu me estou esforçando. Galera, eu não sei quem acertou ou errou essa questão, né? Mas quem realmente teve a minha aula lá da Master e tal no sábado, teve maior facilidade em ver isso aqui. Porque, sinceramente, eu me estou esforçando. Porra, meu irmão, eu daria errado nisso aqui se eu não tivesse a aula antes. Estou esforçando. O que é isso, galera? Fala. Locução de quê? Gerúndio. Gerúndio. Gerúndio pode antes? Pode no meio? Pode depois? Pode. E agora? Tá certo. Que inferno. Tá vendo? Entenderam agora? Então, cara, se não tivesse essa aula mastigadinha, né? E aí eu sei que falei, pô, a galera acabou de ter essa aula, ficou fresquinho na cabeça, né? E quem acertou, vou te falar uma coisa que é muito ruim isso, tá? Eu vou fazer essas modificações com certeza nas próximas. Eu vou pegar a questão e vou modificar, né? Porque o que acontece com o aluno? Ele decorou a questão, ele sabe qual é o gabarito, mas ele não sabe por que é daquilo ali. Né? Eu tenho certeza que muita gente que acertou essa questão sabe porque fez em anos anteriores e errou. Mas se eu perguntar por que é desse jeito, por que não é a E? Porque eu me estou esforçando, esse troço soa errado, ó, né? Não fica bom pro ouvido, né? Agora você sabe, porque é uma locução de gerúndio, e gerúndio pode antes, pode no meio, pode depois, Betão. Ah, agora você sabe me explicar.
Mas antes dessa aula você não sabia. E como é que você acertou? Ah, porque eu decorei. E se cair de novo? Agora você sabe o porquê, junto e com acento. Né, galera? Entenderam? Então, essa é a diferença. Às vezes, sabe o que acontece? Isso muito me entristece. Às vezes o aluno banca aqui, sabe, molezinha, pô, é fácil isso aí, pô, matei. Matou porque decorou a questão. Matou porque já tinha feito a prova antes, mas sabia por que tinha acertado ou não? Tinha errado ou não? Então, das próximas eu vou modificar realmente alguma coisa para realmente testar o conhecimento, mesmo que seja o quê? A banca, isso eu faço muito, fica tranquilo. Eu vou pegar o padrão da questão, modifico o gabarito, modifico alguma coisa, que aí, pum, já quebro o padrão da decoreba do aluno, né? Que isso acontece muito, tá? Alguma coisa? Diga. Eu não consigo pensar aqui agora, mas caso vamos dizer que depois desse antes do estou, né, tivesse alguma partícula que... Bonitão, não tem problema. Não, é um bonitão. Esse me ainda ficaria facultativo em relação ao movimentar, não? Poderia ficar como? Poderia ficar aonde ele está, antes, e poderia ficar o quê? Depois. No meio não pode. Então poderia ficar eu não me estou esforçando, poderia ficar eu não estou esforçando-me, mas não poderia ficar eu não estou me esforçando. Entendeu? Porque com bonitão no meio não pode. Ficou fácil agora, não ficou? Tranquilo agora? Mastigou, né? Então, mesmo que eles joguem as questões mais nojentas, a gente sabe. Agora a gente sabe. Tá bom? Beleza, meus amigos? Show? 4. Questão molezinha aí também, né? Figurar dragões. Figurar o quê, né? Figurar, ó, R-S-O-Z, Lola, Lois, Lás, né? Então, figurar luz. Questão 4, gabarito, letra, alfa. Tudo bem aí? Ok? Beleza? Acabei de dar essa aula hoje também, né? Porque assim, o que me falaram, é até bom vocês trocarem essa ideia comigo. Me passaram também a ideia de sempre tentar dar um simulado com a matéria que já foi passada, né? Mas assim, tem-se o costume também de passar alguma coisa que ainda não foi passado e tal, ou não? A ideia é trabalhar o que foi passado. Ah, ótimo, maravilha, perfeito. Mas dá para buscar questões mais encorpadas, isso é moleza. Vamos lá. 5, questões 5. Galera, sentido figurado, sentido conotativo, denotativo, né? Pô, tranquilo também, né? O texto aí já dizia, né? Eu tenho o que aí, galera? Nuvens interiores. Pô, galera, tranquilo, né? Então, o sentido figurado seria o quê? Gabarito, letra... bravo, né? Nuvens interiores, realmente, né? Não tinha cabimento, né, galera? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que eu fiz agora aí? Texto 2, coloquei um texto 2 e novamente eu fui para onde? Aí, em vez de pegar uma questão de interpretação, eu joguei uma questão de conjunção, de preposição, né? Para ver como é que vocês estavam. Peguei preposição. E aí, ó, a família mudou-se quando a casa foi comprada para a construção. Para a construção é o quê? Finalidade, né? Então seria a delta ou a eco, não é isso? Dei isso com uma certa animação. Aí começou a complicar um pouquinho, né? A galera ficou... Mas a melancolia de não ter mais pitangas é o quê? Por não ter mais pitangas. Eu fiquei melancólico por causa de não ter mais pitangas. Deu para entender? Então o gabarito seria o quê? A delta, né? Tranquilo também. Questão 6 foi de boa. A questão 7 já era uma questão mais de interpretação. Tinha que ler o texto, né? De acordo com o texto, galera, de acordo com o texto já, né? A falta de base física, essa daí eu achei bem interessante. Para a saudade da moça se deve... Essa daí talvez eu achei bem interessante, porque tinha que ler o texto, tinha que ter lido o texto e ver que essa falta de base física, que base física era essa? Né? Foi uma coisa bem assim subjetiva, né? Que base física é essa? Galera, eu não sei, todos vocês têm o hábito de fazer o simulado? Sim ou não? Poxa, eu achava que deveria fazer, mesmo que depois peguem aí e tal, façam, porque eu vou ter esse hábito de corrigir aqui e vou fazer de tudo para fazer ótimos simulados para vocês. Brincadeiras à parte, tá, galera? Independente se acharam fácil ou difícil, eu acho que também acharam fácil até pelas aulas, mas foi o primeiro. Eu fiz exatamente para ver
fazer, adaptar, né? Eu vou buscar sempre modificar as questões, não para que seja difícil para você chegar, né? E assim, eu quando corrijo redação, né? Vamos dizer que eu esteja acompanhando um grupo, seja a segunda redação que o cara está fazendo. Pô, cara, eu não vou entrar ali com a mão pesada. Porque se eu entrar com a mão pesada, né, e der 4, der 5 e tal, poxa, se cabe um 6, vou dar um 6 e tal, porque é a segunda redação. Ele está aprendendo, ele está no processo de aprendizado. Agora, se você pega a sua redação e entrega para um estranho e fala, corrige para mim, o que eu vou fazer? Esse cara está pronto. E aí o que eu vou fazer? Vou baixar a mão, vou fazer como se estivesse num concurso e ele estivesse pronto, né? Foi o que aconteceu com uma aluna minha, ela pegou a redação que eu corrigi, dei 6, levou para um professor, o professor deu 4,5, 5. Ela, poxa, Betão, eu falei, exatamente, ele é um professor que está te pegando ali o teu processo como se você estivesse pronta para o concurso. E você não está, ainda é segunda redação. Então, às vezes, tudo é maneira de pensar. Eu pensei o quê? Nós estamos em maio, estamos iniciando, vamos progressivamente, né? Mas a galera já está mais madura. É bom saber disso para a gente poder ir mais, né? Mais forte, né? Vamos lá. Vamos lá. Questão 7. Questão 7. Se você lesse o texto, gente, olha só, escuta bem, olha o Titio Beto, escuta, presta atenção. De acordo com o texto, a falta de base física para a saudade da moça se deve. Vamos imaginar, ó, ninguém leu o texto, vamos imaginar que ninguém leu. Aí você vai ler o quê? As opções. A mudança do arpoador para um lugar distante, a vida adulta permeada de melancolias, ao perfil das praias modernas sem as pitangueiras, as lembranças causadas pelas pitangueiras, ao processo de transformação do espaço urbano. Cara, porra, falta de base física, que diabo é isso? Pode ser qualquer coisa, mas você acabou de ler 4 mentiras. A tua mente já está infeccionada. Então, por favor, tentem fazer do jeito que o Titio Beto está falando. Quando for interpretação, cara, bota a mão em cima. Se você não tem autocontrole, sabe qual é aquela coisa de... Pô, não leia as opções, leia o texto. Que quando você lê o texto, você vai ver, caraca, não é que funciona mesmo? Não é que esse negócio de ler opções antes de texto me arrebenta? Tenta, tá? Que você vai ver que vai mudar o teu perfil, tá bom? Beleza? O gabarito é a letra delta. Quando ela fala de base física, que ela chega no local... Ah, desculpa, galera, eco. Obrigado. Letra eco, por quê? Ela chega ao local e não reconhece mais o local. O local tá mudado, completamente mudado, né? E também é interessante, galera, não sei se já aconteceu com vocês, né? De vocês irem a um lugar que às vezes nem tá tão mudado, mas quando você é criança, você tem uma noção de tamanho das coisas, né? Então eu já fui a uma casa que para mim era enorme quando eu era criança. Quando eu cheguei lá, essa casa era desse tamanho mesmo, era uma coisa pequena, né? Porque você agora mudou a sua mente. A mente realmente engana muito, né, galera? Muito, 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 né? Beleza? E questão número 8. Eu gostei demais dessa questão. Não sei quem arrebentou ou se arrebentou nessa questão. Alguém teve dúvida aí? Porque, sinceramente, qual é a questão? Eu adorei essa questão. Ele quer o quê? O termo destacado atribui sentido de indefinição ao substantivo. Galera, qual é a ideia? Era o quê? Um artigo indefinido, né? Um termo de indefinição, né? Eu ficaria, se eu estivesse fazendo a questão, na dúvida entre a delta e a eco. Sim ou não? Né? E eu vou te falar, a delta estava bem chamativa, né? E a eco também. E agora, galera, delta ou eco? Todos pegaram essa questão? Quem não pegou, pega essa questão aí. De quem é essa folhinha aqui? De quem é a folha? Né? Pega essa questão aí, divide com um amigo aí. Essa questão vale a pena. Eu achei ela linda, 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 linda. Porque é uma simples coisa, mas com maldade. Uma simples questão, mas tem maldade. Eu gostei demais dessa questão.
E aí, gabarito, delta ou eco? Delta. Quando você fala ele é um dos maiores atores, né? Um dos maiores não sei o quê, pô, gente, isso aí tá indefinido, não tá? Tá indefinido. Caraca, é aquela questão que eu sempre falo. Existe a questão mais certa, né? Essa tá certa, mas tem a mais certa. Por quê? Pô, galera, tem que ficar atento à questão. A questão diz o quê? O que tá indefinindo o quê? Um substantivo. Então a questão é um ator. Um ator é um artigo indefinido, porque ele está substituindo, está indefinindo quem? Ator. Ator aí é o quê? É um substantivo. Então o gabarito é a letra... É a delta, que é um ator, tá vendo? Então os dois, de certa maneira, estão indefinindo. Só que um está indefinindo um dos maiores, né? O outro está definindo um ator. Um ator está indefinindo um substantivo. Uma boa questão, muito boa questão, tá? Beleza? Bem, fechamos aí um simuladinho. Ó, na próxima, por favor, façam por favor o simulado, que nós vamos cada vez dar boas questões, trabalhar. Galera, posso falar uma outra coisa para vocês? Interpretação. Tenta em cima dessa nova visão que eu dei para vocês, de ver primeiro o texto. Lê o comando da questão. É gramática? Resolva. Lê o comando da questão. É interpretação? Leia o texto. Bota a mão em cima. Não vê as opções não, que você vai ver que vai mudar o teu perfil de interpretação. E vou prometer a vocês, essa questão de fazer questões, vai fazer com que vocês melhorem muito, tá? Galera, vamos lá então aqui.